Olá. Esta gravação foi destinada apenas a indivíduos autorizados pelo governo para observar atividades de super-humanos. Ao continuar assistindo, você estará violando a Lei de Segurança Nacional. Todas as suas ações estão sendo monitoradas. Se você não possui a devida autorização, interrompa imediatamente este vídeo. Falhar em fazê-lo resultará em consequências severas, incluindo prisão e possível detenção indefinida. Você foi avisado. Esse é o Creeper. Nome completo: Creeper Pólvora da Silva. Apelido: Creeperzinho. Data de nascimento: 4 de abril de 2006. Idade atual: 18 anos. Pai: Pierre Pólvora. Nome de solteiro: Pierre Pólvora. Mãe: Augusta Pólvora da Silva. Nome de solteira: Augusta Silva. Creeper apresentou ter poderes aos 9 anos, em 21 de outubro do ano de 2015. Por muito tempo se achou que os poderes dele eram de eletricidade, cargas e explosões elétricas. Apesar de ele conseguir fazer essas coisas, o poder dele pode ser mais complexo e interessante do que parece. Pois a verdade é que o poder dele é de absorção de energia. Ele consegue absorver todo tipo de energia que pode ser imaginada. Com isso ele consegue criar explosões de diferentes golpes para derrotar os seus inimigos. Ele pode fazer diferentes coisas dependendo da energia que ele absorveu. Agora eu irei falar mais sobre o que ele pode fazer. Aí está ele. Ajudará a mostrar os seus poderes. Porém não vai lembrar de nada quando sair daqui. Observe que no primeiro estágio ele tem energia o bastante para ligar qualquer aparelho elétrico sem precisar de tomada. Mas é no segundo estágio que as coisas começam a ficar sérias. No segundo estágio ele consegue dar um choque nos seus inimigos, podendo atordoá-los. Ou se ele não tomar cuidado pode até mesmo los. Dá pra ver quando a energia começa a ficar visível aos olhos, sendo muito perigoso para pessoas comuns como você e eu. Ou seja, nesse estado ele já conseguiria várias pessoas mesmo que acidentalmente. Você verá como o nível de ameaça dele vai só aumentar nos próximos estágios. Antes de falar do próximo estágio, é importante falar sobre os golpes que ele sabe fazer. Esses são o que ele chama de socos e chutes elétricos. O que ele faz é acertar nos seus inimigos com suas mãos e pernas carregadas de energia, podendo causar danos sérios dependendo do sujeito. Ainda mais que tem chances dos golpes causarem uma pequena explosão de energia colateral, aumentando mais ainda o dano. Se ele aprendesse artes marciais poderia ser bem mais eficiente. Mas você verá que ele não precisa disso. No terceiro estágio ele se torna um ser de pura energia. É nesse estágio que ele consegue explodir. O tamanho da explosão depende da quantidade de energia que armazenou, podendo ter a força de 1 kg de dinamite, ou a força de centenas de milhares de bombas nucleares. Nossos cientistas estimam que se ele absorver muita energia muito rápido, ele poderia causar o segundo Big Bang, causando a destruição do universo. Mas para nossa sorte ele tem um bom coração, e nunca faria isso segundo ele. Mas é claro que nós da GZA estamos de olho para garantir a segurança da humanidade caso isso aconteça. Talvez você pense que já falamos tudo sobre ele, mas ainda temos algumas coisas para falar. Primeiro, ele é imune a qualquer energia que seja, desde de elétrica, radioativa, energia de calor e etc. O único tipo de energia que ele não consegue mexer é com energia psíquica. Em outras palavras, o Projeto Zero poderia pará-lo caso se necessário. Segundo, como falado anteriormente, ele consegue absorver todo tipo de energia que pode ser imaginada, menos a psíquica. Alguns tipos de energia podem alterar a aparência dele como você verá a seguir. Para começar, se absorver energia radioativa, ele fica com uma aparência mais verde com um brilho radioativo. Ele pode ficar mais radioativo do que o chamado pé de elefante encontrado na usina de Chernobyl, sendo muito perigoso para qualquer pessoa que chegar perto dele. Agora, se ele absorver muita energia solar, pode ficar com altas temperaturas. Seus raios vão parecer mais com fogo. Para ser sincero, a maioria das energias pode causar esse tipo de coisa, mas é do mesmo. Então não tomaremos mais o seu tempo. Basicamente algumas energias fazem ele mudar de coloração ou aparência, e alterar os raios que ele solta, além de suas explosões. Não falaremos sobre as formas que ele pode ficar caso absorva esmeraldas, pois ele não é o único que pode fazer isso.
Então não conta como poder dele propriamente dito. O sujeito, conhecido como Creeperzinho, possui habilidades excepcionais, potencialmente catastróficas. Seu poder de manipulação e absorção de energia poderia, em circunstâncias adversas, causar danos incalculáveis ao mundo. No entanto, segundo informações colhidas e revisadas pela Gizia, o próprio Creeperzinho insiste que seus dons não são uma ameaça à humanidade. Em várias ocasiões, ele demonstrou firmeza em sua promessa de proteger a cidade que ele chama de lar, assim como os inocentes que nela habitam. As suas ações, até o momento, corroboram essa declaração. Ele é um defensor, um herói, nas palavras de alguns. Porém, a Gizia permanece em alerta. Estamos cientes de que o poder pode corromper. E por mais que Creeperzinho seja visto como um aliado hoje, há sempre o risco de que a linha entre herói e ameaça seja cruzada. Caso ele perca o controle, caso a sua força, que hoje protege, vire contra aqueles que jurou defender, a agência estará de olho. E tomaremos as medidas necessárias. Estamos cientes de tudo.